no Alegrete. Como vai o tempo e a temperatura? Vamos saber de como fica a previsão do tempo para as próximas horas no estado do Rio Grande do Sul. Da Somar Meteorologia atualiza a previsão do tempo, a Heloísa Pereira. A semana termina ainda com expectativa de chuva, principalmente na metade sul do estado gaúcho, onde uma frente fria ainda organiza a formação de instabilidades. Agora, na Serra Gaúcha, o tempo segue mais firme, com céu parcialmente nublado, também sobre o noroeste do estado do Rio Grande do Sul e a região metropolitana de Porto Alegre. A temperatura durante esta sexta-feira não passa dos 25 na Serra, faz cerca de 28 em Porto Alegre e também na região de Santa Maria. Enquanto isso, nas áreas mais próximas do Uruguai, o mau tempo deixa a temperatura na casa dos 22 graus na região de Chuí. No sábado, tem expectativa de muita chuva no extremo sul gaúcho, são mais de 60 milímetros previstos para as cidades entre Chuí e a região de Jaguarão, onde as temperaturas devem variar de 15 a 19 graus. Na Serra, mínima de 12, máxima de 25 e em Porto Alegre os termômetros variam de 20 a 28. O início da próxima semana ainda será marcado por chuva, principalmente na metade sul do estado gaúcho. As instabilidades devem alcançar a Serra apenas no decorrer do início da próxima semana. Quer saber mais como o tempo e o clima influenciam na sua lavoura? Então acesse agrosomar.com.br. Está aí a Heloísa Pereira atualizando a previsão do tempo no estado do Rio Grande do Sul. 12 horas 31 minutos 40 segundos. Confira o que vai ser notícia nesta edição. Grupo de militares de Alegrete estarão participando da Operação Acolhida. Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social esclarece situação do trabalho infantil. IP orienta usuários do Instituto com relação à emissão de boleto com instrução de protesto. Movimento sindical coordena paralisação em Alegrete. Cobertura vacinal de Alegrete contra a gripe ficou em 82,64%. Grupo Amigos para Viver realiza encontro de grupo no domingo. Estas notícias você acompanha na edição desta sexta-feira, 14 de junho, do Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Você sempre bem informado. Você muito bem informado nos 590 da Tia Alegrete, espalhando informação para mais de 40 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Estamos na 24ª semana do ano, de janeiro a hoje. Já passaram 165 dias, faltam 200 para o fim do ano. Pensamento do dia para hoje: gato gordo não corre atrás de rato esfomeado. Hoje é comemorado o dia de Carlos Gomes, compositor brasileiro, dia do solista e dia da liberdade de pensamento. Estamos no outono, a lua crescente, 1001 hectopascais, a pressão atmosférica 48%, a umidade relativa do ar 24 graus, a temperatura, o tempo é instável. Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços oferece Jornal da Cidade. Che, coisa boa, uma sopa no inverno. Melhor ainda concorrendo a um vale compras da promoção na Rede Vivo. Bergamota Puncã, bergamota caiu quilo 99 centavos. Batata palito congelada Rap Pap 2 quilos. Coração de frango canção congelado pacote 1 quilo 13,90. Coxa e sobrecoxa dorsal congelado quilo 5,68. Cerveja Skin Pilsen latão 473 ml 2,39. Beba com moderação. Papel higiênico Max Pel Plus 30 metros com 16 rolos 8,99. Lava roupas em pó Omo lavagem perfeita 800 gramas 7,99. Tem um monte de prêmio te esperando, che. Vem! Na sua vinda a Porto Alegre, hospede-se no Hotel Continental Porto Alegre, em frente à rodoviária. Café da manhã cortesia e é servido a partir das 4h30 até as 10 horas. Informações ligue 51 34 33 1900. Ferramentas das melhores marcas do mercado e melhores preços é na Ferragem Vasquevich. Variedade em ferros para serralherias. Telhas aluzinco com até 12 metros. Caixas d'água em fibra e polietileno. Escadas em madeira e alumínio. Portas e janelas de ferro. Panelas em ferro fundido e variedade em fechaduras e puxadores. Ferragem Vasquevich. Na Venâncio Aires 85. Fone 3422-3211.
A notícia em primeiro lugar. Jornal da Cidade. O resumo das principais notícias da cidade e região. Oferecimento da rede Vivo de Supermercados. O tempo é instável, 24 graus a temperatura. Grupo de militares de Alegrete estarão participando a partir do dia 25 de julho da Operação Acolhida que está sendo realizada naquele estado. O coronel Cordeiro Pacheco, comandante do 6º RCB, deu detalhes da operação. Exatamente com o intuito de aclarar algumas informações que já circulam pela cidade no que diz respeito à ida do 6º RCB para Roraima, no escopo da Operação Acolhida, que é um esforço, do governo federal que envolve diversas entidades militares, estrutura militar, entidades civis, organizações não governamentais, organizações internacionais, que visam, acima de tudo, aliviar o esforço, aliviar o peso migratório causado pela crise da Venezuela na região fronteiriça do nosso país. Então, o 6º RCB, a partir do dia 25 de julho, integrantes do 6º RCB estarão sendo deslocados para o estado de Roraima e o 6º Regimento de Cavalaria Blindado irá operar a base de Pacaraima, exatamente a fronteira com o município, com a cidade venezuelana de Santa Helena de Uarém, onde nós processamos diariamente cerca de 1.000 entradas de venezuelanos para dentro do nosso país. Então, essa atividade ela tem o viés totalmente humanitário, tanto é que os militares do nosso regimento irão se deslocar para lá desarmados, irão mobiliar e operar a base de Pacaraima, que dá corpo exatamente a esse esforço governamental que eu acabei de mencionar, e dentro dessa estrutura que vai ser operada pelo regimento, nós temos diversos órgãos governamentais, organizações não governamentais, organizações internacionais, mas os principais são os órgãos do Ministério da Justiça, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança Pública, a Receita Federal, ela opera conosco lá exatamente na definição ali dos assuntos aduaneiros de ingresso desses venezuelanos no nosso país. Nós temos a ONU com diversas agências, dentre as quais as mais expressivas, a Acnur, que é a agência que trata dos refugiados, das pessoas que adentram o Brasil na condição de refugiados, e a OIM, que é a organização que trata exatamente sobre a migração ordenada e organizada entre países. E, além desses outros atores, nós temos lá integrantes do antigo Ministério do Trabalho, nós temos a Defensoria Pública da União, nós temos a própria Justiça do Estado de Roraima, para diversos acionamentos que fazem parte do cotidiano dentro da base, ou seja, é um trabalho muito amplo, é um trabalho complexo e que demanda, acima de tudo, organização. E esse é o grande mistério das Forças Armadas na operação dessas bases, é organizar toda a estrutura e facilitar a vida desses diversos órgãos para que cada um cumpra a sua missão constitucional, cumpra a sua tarefa funcional. 12 horas 38 minutos, 12 segundos, conforme disse o coronel Cordeiro Pacheco, as unidades militares da região estarão em Roraima para auxiliar no trabalho que está sendo realizado no acolhimento às famílias que chegam ao Brasil. Então, nós estaremos indo para lá a partir do dia 25 de julho. Eu estarei, por determinação do comandante da 3ª Divisão de Exército, eu estarei exercendo o comando do regimento a partir da base Pacaraima. Permanece aqui respondendo pelo expediente o tenente-coronel Barcelos, que é o atual nosso subcomandante, e uma parte dos oficiais e praças do regimento irá comigo, para que nós efetivamente possamos mobiliar e operar a base Pacaraima. Nós temos junto conosco as demais organizações militares da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, eu cito para o nosso amigo ouvinte, o 10º Batalhão Logístico, nosso vizinho aqui na Colina Masgrau. Nós temos a 12ª Companhia de Comunicações aqui em Alegrete também, a 2ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada. Nós temos também lá da guarnição de Uruguaiana o 8º Regimento de Cavalaria Mecanizado, que vai tributar alguns militares, e o 22º Grupo de Artilharia de Campanha autopropulsado. Então, o 6º RCB está sendo complementado em algumas capacidades. Então, por exemplo, é um militar que tem habilitação de eletricista predial, é outro militar que tem uma habilitação diferenciada de cozinheiro. Então, a gente está buscando esse complemento de capacidade para que a nossa estrutura desdobrada lá em Pacaraima possa ser eficaz,
a ponto de cumprir a missão, ela possa ser eficiente, cumprindo a missão da melhor maneira, com o mínimo de recursos, ou com provendo, economia de recursos do contribuinte, e também ser efetiva, buscando atender todos os critérios, todas as demandas, todas as ações necessárias ao bom cumprimento da missão. É importante destacar que o sexto a receber, a partir do final do mês que vem, que esse esforço, esse contingente que está indo para Roraima, é um contingente da 3ª Divisão de Exército. O sexto a receber, por exemplo, está indo para Pacaraima. E o 9º a receber, que é um regimento gêmeo do sexto, que fica na cidade de São Gabriel, estará operando a base de Boa Vista. Então, 2 unidades, 2 estruturas constituídas com seus respectivos comandantes, Estado-Maior, estarão indo para o estado de Roraima, buscando exatamente aprimorar essa organização, aprimorar essa gestão organizada de diversos órgãos governamentais nesse difícil trabalho de acolher, interiorizar e ordenar a fronteira norte do nosso país. 12h40, 49 segundos, temperatura de 24 graus na Praça Oswaldo Aranha nesta sexta-feira, 14 de junho. Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social está realizando trabalho de orientação sobre trabalho infantil. Luciane Paulau, que coordena essa ação, fala da importância da preservação dos direitos da criança. A gente quer demonstrar, quer levar, que quando que essa criança pode trabalhar e de que forma ela pode trabalhar. Porque tem diferença do trabalho informal precoce e do trabalho legal, que é o trabalho de estagiário, é o trabalho do programa Jovem Aprendiz. Esse trabalho dentro da lei, tudo bem, ele não vai ter nenhum prejuízo para essa criança, esse adolescente. Mas o trabalho que é informal, que é o que a gente vê, vendendo na rua, vendendo lanche, esse trabalho é prejudicial para a criança. Hoje a gente pode ver, mas é só um vender, o que vai ocasionar? Então, a gente traz toda uma explicação, uma explanação dentro da área social, da área da saúde, inclusive da educação dessa criança. Prejudica, sim, porque a criança que trabalha em turno inverso ao seu estudo, ela já chega para estudar cansada, ela já não consegue se concentrar, ela já não vai assimilar direito o conteúdo, diferente de um aluno que não precisa trabalhar. Então, a gente traz todos esses questionamentos, também a gente traz as respostas para os professores, a visão de perceber em sala de aula o aluno que está exposto a esse tipo de trabalho e para o aluno os seus direitos, os seus deveres, Ele deve ajudar em casa, mas ele não deve ter isso como uma obrigação. Nós não podemos tirar as responsabilidades dos mais velhos, dos pais, dos responsáveis para a criança. Então, a criança ela tem os seus deveres, tem que arrumar a cama, tem que ajudar em casa, ótimo, beleza. Vai aprendendo a profissão do pai, da mãe, tranquilo. Agora, tudo tem um limite. E é isso que a gente sempre quer expor, quer informar. Luciane Paulau falou dos direitos e deveres das crianças, onde é muito importante a preservação dos mesmos para proporcionar às crianças um crescimento saudável. As crianças elas têm direito de brincar, de se divertir, de estudar, elas têm direito à saúde, à alimentação, à nutrição, Deveres das crianças. É dever da criança ir à escola, aprender, obedecer. É um dever da criança, do adolescente, contribuir de forma positiva para o fortalecimento de vínculos com a sua comunidade, com a sua sociedade. E a criança que vai perdendo esse direito, o que seria a violação de direito? A criança deixar de fazer, deixar de estudar para trabalhar é uma violação de direito. Porque ela tem direito de ir na escola. A nossa Constituição prevê direito à educação, à saúde, ao lazer, à assistência social. Então, quando alguns desses direitos são violados, a gente tem que agir de alguma forma. Então, a gente traz também os canais de denúncia. E essas denúncias não servem apenas para punir, mas para orientar também.
Porque às vezes o pai, a mãe desconhece alguma legislação, desconhece os direitos, os deveres. Então, através desses canais de denúncia, quando chega na denúncia, existe toda uma orientação antes, né, de ser necessário uma punição. 12h45, 10 segundos, tempo instável, 24 graus de temperatura. Esse é o Jornal da Cidade na sua Tia Alegrete AM, o resumo das principais notícias da cidade e região. Instituto de Previdência do Estado orienta os usuários do IP com relação a um boleto que está sendo enviado aos usuários. Anélio Cardona, coordenador regional do Instituto, orienta sobre o procedimento correto. Está sendo emitido um boleto, as pessoas estão recebendo um boleto em casa, as pessoas que têm 2, 3 meses com o plano vencido, PAC de filho ou optante, aquele que perdeu o direito pela prefeitura, pelo estado, ele está vindo do fórum um documento para pagamento via judicial, dando um prazo para o cara pagar e dizendo ali naquele boleto que será protestado se porventura não for pago, tal. Isso aí foi um erro do sistema lá em Porto Alegre, na Procegs, que está fazendo uma emissão de boletos e já larga o segurado direto para o cartório. E só que tem um detalhe, assim, se essa pessoa fizer o pagamento, ficar com medo porque recebeu uma notificação judicial, e ela fizer o pagamento desse boleto, o IP terá que compensá-la no outro mês, por exemplo, porque não vai devolver o dinheiro, entendeu? E a pessoa tem que comparecer aqui na agência, conversar com a gente, que a gente na hora vai emitir um outro tipo de documento para ele fazer o pagamento, que não esse judicial, e aí ele passa aqui na agência e a gente faz todo o processo para ele e ele não precisa se assustar com essa intimação que ele vai receber do fórum, porque isso aí é um erro de informática lá da Procegs em Porto Alegre junto ao IP. 12h46, com 59 segundos, Anélio Cardona falou das mudanças ocorridas na sistemática de adesão aos planos do IP, onde os prazos foram reduzidos principalmente para ingresso no PAC. O neto, que a gente vem comentando faz horas, o neto ele só tem 90 dias agora para inclusão. 30 dias após o nascimento, ele faz sem carência o plano no IP. Passou esses 30 dias, ele tem 90 dias. 30 mais 60, que fecha os 90 dias, para fazer o plano. Porque antigamente nascia, tinha até 18 anos de idade para fazer. O cara tinha 18 anos para fazer o plano para o neto. Agora ele só tem 90 dias. A pessoa tem que comparecer aqui no IP em 90 dias para fazer, senão não faz mais. A mesma coisa é o PAC para filho. O PAC para filho, o filho completou 24 anos de idade, no momento que completou os 24 anos, ele tem 90 dias após ele completar os 24 para ele poder fazer esse plano de assistência complementar, que a gente chama que é o PAC. Faz um pagamento de R$ 129,34 por mês e o filho tem todos os direitos até o fim da vida. Então a gente gostaria de esclarecer isso, porque são coisas que as pessoas estão chegando aqui com a certidão de nascimento na mão. Meu neto tem 5 anos, eu quero fazer a inclusão dele no IP. Não, nós não podemos fazer inclusão, agora é com 90 dias. Mas eu não sabia disso, ninguém me informou disso. Né? Digo, não, mas vai surgir uma oportunidade aí, a gente vai falar via imprensa, aí a gente vai tentar da melhor maneira possível informar a população sobre isso. As pessoas que têm o PAC, que é esse plano de assistência complementar dos filhos, se ela vier aqui no IP e solicitar o cancelamento do plano, não volta mais. Nunca mais volta, entendeu? Não vai ter IP mais. Agora, se ela deixar vencer 1, 2, 3 parcelas, e essas 3 parcelas ficaria como inadimplente. Mas ele não vai ser colocado no cartório, nem SPC, nem Serasa, se tiver vencido essas 3 prestações. Ela simplesmente vai cancelar o plano. Cancelou o plano. Se a pessoa quiser voltar mais na frente, ela vai pagar as 3 que ficaram vencidas, as 3 parcelas que ficaram vencidas, e volta novamente com o plano com 60 dias de carência. 12h49, 30 segundos. O coordenador regional do IP justificou os motivos porque o Instituto ainda não está aceitando a inclusão de pai e mãe.
Conforme disse Anélio Cardona, um dos fatores é o custo. Isso é uma briga enorme que foi feita com a direção do IP e a Assembleia Legislativa, João Ulisses, pelo seguinte: o IP considera que a colocação de pai e mãe se torna caro para o plano. Pelo seguinte, normalmente o pai e a mãe são pessoas mais idosas, e no momento que libera para essas pessoas, para o pai e para a mãe, a ser atendido pelo IP, vai ser uma correria. Então, hoje com o IP com 2 milhões e quase 2 milhões e 200 mil segurados no estado, o IP acha que pode ter um baque enorme nesse sentido. Então, o que está acontecendo? Eles estão aguardando as mudanças que podem ser feitas pela nova direção, mas sempre a gente fica na expectativa de que abra para pai e mãe, mas por enquanto não pode. Nós não temos esse direito de colocar o pai e mãe no momento, não. 12h50, 49 segundos. Rede Vivo de Supermercados oferece o Jornal da Cidade. Movimento sindical está realizando hoje manifestos contra a reforma da Previdência e os cortes na educação. Marcos Rossi, do Sindicato da Alimentação, avaliou como está a mobilização. É um dia de paralisação para buscar, que seja reintegrado novamente aqueles grandes direitos que os trabalhadores tinham, que acabaram já perdendo. A gente está feliz com as paralisações. A gente acabou fechando algumas empresas aqui na cidade. A princípio, pelo ramo da alimentação, a gente não trancou as empresas do ramo, porque a gente sabe da dificuldade de se fazer isso. E, na realidade, a gente gostaria também, que houvesse, por parte do trabalhador, um reconhecimento a isso. Não é a vontade de querer parar, a vontade de querer conquistar, a vontade de querer que os seus direitos sejam respeitados. Mas a gente sabe também que o empregado hoje, principalmente um funcionário com carteira assinada, a partir do momento que ele não for trabalhar, ele corre um risco de perder, inclusive, 2 dias de trabalho. E com um salário já de baixíssimo valor, ganhando pouco do jeito que nós ganhamos como trabalhadores, é muito difícil um trabalhador agir dessa maneira, até porque ele sabe que no final do mês isso vai pesar. Mas a luta está sendo bem organizada. Quero aqui parabenizar sindicatos comerciários, sindicatos bancários, enfim, o Sindicato da Alimentação está envolvido, CEPERG Sindicato, outras organizações de defesa da sociedade, que também estão bastante envolvidas nessa situação e que estão fazendo paralisações. Hoje paramos as 2 empresas de ônibus que temos na cidade, Inclusive, por bom senso, entre nós e as empresas foi liberado 2 ônibus numa empresa, 3 ônibus de outra empresa, até pela necessidade do comércio e algumas instituições, principalmente as instituições de saúde, estarem em funcionamento, como é o caso da Santa Casa, como é o caso dos polos, E vai ter uma paralisação em todos os bancos da nossa cidade, Vai ter uma paralisação geral e a gente pede que as pessoas não vá até o banco. A gente pede que hoje tu não vá à farmácia, que tu não vá ao supermercado. Claro que a gente sabe que existe essa necessidade, mas é um dia que estamos tentando mostrar, para esse governo que lidera o nosso país, que nós estamos atentos às situações, que a reforma trabalhista que veio já nos prejudicou e vai nos prejudicar muito ainda com outras opções que estão sendo elaboradas. A reforma previdenciária, então, nem se fala se ela chegasse a ser aprovada no seu intuito, como é do governo federal. A questão do desemprego, a questão da educação pública também, que está perdendo muito na nossa sociedade. Isso quer dizer, tem gente que diz, mas eu tenho 2 braços e eu trabalho. A gente sabe que não é dessa maneira que as coisas acontecem. E a luta hoje não é do Marcos, a luta é para o neto do Marcos, para o bisneto do Marcos, para o filho do Marcos, diretor do Sindicato da Alimentação, que tem um futuro pela frente e que a gente sabe que isso vai prejudicar muito. 12h53, com 59 segundos, o presidente do Sindicato da Alimentação lamentou a situação vivida pelos trabalhadores do país que estão perdendo gradativamente os seus direitos. Para Marcos Rossi, as mobilizações, o objetivo manter e até mesmo recuperar alguns direitos. Mesmo com todas as dificuldades que estamos enfrentando com essa crise do desemprego, e infelizmente tivemos que tomar esse tipo de atitude,
porque não é bom para nós estar assim trancando empresa, ou parando empresa, proibindo, pode-se dizer assim, solicitando que o trabalhador não produza o que não vai à empresa. Para nós isso não é bom. Infelizmente, somente dessa maneira seremos ouvidos, não é? E poderemos, de repente, no futuro, ter algumas conquistas retornando aí para a classe trabalhadora. Mesmo com as mudanças que estão ocorrendo no nosso país. Mesmo assim, a gente consegue mostrar, não é, que os sindicatos ainda estão sendo respeitados, que os sindicatos estão sendo reconhecidos, né, que os sindicatos têm, sim, dentro das suas bases, dentro das suas estruturas, condições, sim, de ir para uma luta e, por que não dizer, ter conquistas. Isso é sem dúvida. E eu quero aqui parabenizar, não é, a Brigada Militar, parabenizar as instituições que têm a responsabilidade, né, de ficar no meio da luta aí, pelo respeito que tem mostrado a nós, grevistas, na forma de nos abordar, de conversar e tentar sempre com o diálogo trazer novas conquistas. A gente já quer deixar isso claro, porque a gente já passou por isso hoje de manhã, não é? E a gente foi respeitado, então a gente tem que parabenizar a atitude das pessoas pelo seu profissionalismo e pela sua educação. 12 horas 55 minutos, 49 segundos, tempo instável, 24 graus de temperatura, na Praça Oswaldo Aranha. Esse é o Jornal da Cidade na sua Tchê Alegrete AM. Cobertura vacinal de Alegrete contra a gripe ficou em 82,64%. A enfermeira Diane Ciolin, que está coordenando o setor de epidemiologia da Secretaria de Saúde, divulga os números finais do processo de imunização. Nosso total foi 82,64%. Separado por categorias, né? Nós tivemos as crianças, foi 72,62% vacinadas, gestantes 65,99%, as puérperas 98,11%, idosos 87,42%, trabalhadores de saúde 80,51%, os professores 94,54% e os usuários com comorbidades 81,95%. Foi em Alegrete. No estado, o total da cobertura geral foi 82,47%. Copuérperas e os professores foram os mais, os que atingiram mais, né? E os outros ficamos um pouco abaixo da meta. O que preocupa mais é a questão das crianças, né, Diana? Porque ela não vai sozinha, que tem que levar os pais, né? Exatamente. Foi uma das que ficou mais baixas, né? E esse é o que nos preocupa realmente, como tu disse, os pais que são os responsáveis e mesmo assim as crianças não foram atingidas justamente pelos pais não terem trazido, né? Ainda não tem mais, nem o Estado já não tem mais a vacina, então a gente não tem nenhuma previsão de receber mais doses, acredito que não vai ter mais. Doze horas 57 minutos, 30 segundos. Grupo Amigos para Viver realiza no domingo encontro de grupos em Alegrete. O professor Clóvis Gonçalves faz convite para o encontro e divulga o cronograma que será realizado. Domingo, no Clube Juventude, a partir das 13h30, programação do grupo da terceira idade Amigos para Viver. Então nós queremos convidar a comunidade Alegrete, os grupos de terceira idade Alegrete para participar dessa festa. Participam confirmados neste encontro os grupos da terceira idade da cidade de Jaguari, da cidade de Nova Esperança, São Cepé, pela primeira vez estará presente em Alegrete para participar do encontro, e o grupo da terceira idade da professora Lucida da cidade de Manuel Viana. Então nós queremos convidar os grupos da cidade, o grupo do Conviver, de idosos da prefeitura, o grupo do SESC, o Unimed e também a nossa comunidade que participa dos encontros quando é organizado aqui em Alegrete para participar da nossa festa. A programação começa às 13h30 no Clube Juventude e quem vai animar a nossa festa é o conjunto do João Maurício e os Fandangueiros. Então, mais uma programação de grupos de terceira idade e dessa vez no Alegrete, organizado pelo Amigos para Viver. O professor salientou a importância dos grupos na região, onde o trabalho realizado é muito forte e algumas cidades chegam a ter mais de um grupo de terceira idade. Hoje, a Fronteira Oeste tem um trabalho assim, muito bom em termos de trabalho de terceira idade. Por exemplo, nós temos aqui
próximos de nós, a cidade de Manuel Viana, a cidade de São Francisco, a cidade de Uruguaiana, a cidade de Rosário, São Gabriel, hoje com mais de um grupo de terceira idade e participando ativamente dos encontros de grupos. Nós tivemos agora na cidade de São Francisco, nesse domingo passado, organizado pelo Grupo Nova Era da cidade de São Francisco, no CTG Negrinho do Pastorei, onde houve a participação de vários grupos. Então, a Fronteira Oeste tem se destacado no trabalho de terceira idade. E também eu esqueci de confirmar também a presença de um grupo da terceira idade da cidade de São Francisco, o Grupo Nova Era, que também participa da nossa festa domingo, a partir das 13h30 no Clube Juventude. Pontualmente 13 horas na terceira capital Farroupilha. Estas foram as informações desta sexta-feira, 14 de junho de 2019, do Jornal da Cidade, sempre em nome da Rede Vivo de Supermercados. O Jornal da Cidade retorna na segunda-feira, às 12 horas e 30 minutos. Vem aí o Mensageiro Rural com João Ulisses de Souza. Atenção, homens e mulheres com 40 anos ou mais. Dados do Ministério da Saúde alertam que no Brasil esse ano surgirão mais de 60 mil novos casos de câncer de próstata. Prostfin Gotas Prostáticas auxilia na prevenção de inflamações, dores e inchaços na próstata, alivia sensações de bexiga sempre cheia, queimação e dor ao urinar. E para as mulheres, auxilia no tratamento da cistite. Previna-se. Prostfin Gotas Prostáticas. As gotas que valem ouro, pois ajudam a salvar vidas. Persistindo os sintomas, seu médico deve ser consultado. ZYK 210. Notícia, informação, música, entretenimento. 5.000 watts de potência em amplitude modulada. Rádio T Alegrete. Alegrete, Rio Grande do Sul, Brasil. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Quando se aproxima a hora do chasque, do aviso, da informação e da música da nossa gente. A gauchada se achega para perto do rádio, nos galpões dos ranchos de toda a nossa pampa, para ouvir pela Rádio Alegrete, Rede T de Comunicação, o Mensageiro Rural. 1h02:30. Muito boa tarde, Alegrete região. Estamos começando o nosso Mensageiro Rural. Hoje, sexta-feira, 14 de junho de 2019. Tempo nublado, temperatura nos estúdios da Alegrete 25 graus. Os institutos previam uma chuvita para amanhã, mas não apareceu, né, Mantovani? Só ameaçou aí, mas não choveu. Da companhia do Mantovani Belco Bittencourt até às